O tema vai ser conduzido pela nossa querida amiga doutora Andressa Tomazoni, que é psicóloga clínica, professora do mestrado e doutoramento em educação e coordenadora do Departamento de Saúde Mental da AMENorte. Convosco, a Andressa. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu vou iniciar a minha fala, o mais interessante, se a gente observar, todas as palestras que foram feitas, tanto ontem como hoje, elas todas possuem o mesmo encadeamento. São perspectivas diferentes, palavras diferentes, mas todas indo em direção, se a gente tivesse que escolher uma palavra, em relação à reforma íntima, e que, no fundo, vai nos remeter para a questão do nosso compromisso conosco, onde nós temos o dever e a responsabilidade de conduzir esse processo. E, por ser um processo, ele não é feito do dia para a noite e exige atenção, exige esforço e exige trabalho. E, provavelmente, esse processo, em alguns momentos, também vai ter doses de sofrimento, porque crescer pressupõe isso. Às vezes, o processo não é fácil. Então, o título da minha palestra se chama A Educação da Mente, em direção à plenitude. E aqui nós podemos pensar a plenitude em relação à questão do homem integral, da saúde integral, da felicidade, da gratidão, que já foi dita. E por que educação da mente? Esse é um ponto que eu gostaria de salientar, porque é justamente isso, porque educação tem a ver com esse nosso compromisso. E se eu tivesse que dizer, mas isso se refere ao que exatamente? Eu trouxe dois trechos que são muito comuns dentro da doutrina espírita e que têm íntima ligação com isso, que é a questão do orar e vigiar, pois nós não vamos conseguir fazer um processo de autoconhecimento e de equilíbrio interno, se nós não desenvolvermos em nós, não tivermos a possibilidade de exercitar a questão da vigilância, E por isso orar e vigiar, porque o orar vai nos remeter tanto às questões de conexão com uma espiritualidade maior, com uma pacificação e uma sintonia benéfica, mas passa pelo vigiar. E o vigiar aqui é algo que depende de nós. Não pode vir nenhum médico, não pode vir nenhum psicólogo, não pode vir nenhum familiar e nos disciplinar. A disciplina, ela parte do nosso coração. E aqui, depois eu vou ampliando, quando a gente fala em coração, é mente e coração, porque tudo isso é integrado. Nós estamos aqui num ponto onde nós devemos pensar essas questões se conectando. E a questão da reforma íntima, no Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Não se trata de um rótulo, não se trata de coisas que se faz ou se deixa de se fazer, mas sim pelo esforço que nós empregamos no nosso melhoramento interno. E isso é universal, Se a gente pensar sendo espírita ou não sendo espírita, o ponto é que nós, nesse momento de existência, todos nós deveríamos acordar para essas questões, porque o progresso ele depende de nós. E já foi dito também que, em alguns momentos, algumas pessoas parecem estarem adormecidas, que elas não acordaram ainda para essas questões. Aqui eu trouxe um jogo de palavras, como se fosse um mapa mental, não que elas tenham uma conexão exatamente como eu coloquei, mas só para dar uma ideia de tudo aquilo que eu vou estar falando. Eu vou partir da ideia de mente, porque a questão da mente aqui já foi dita, toda a associação que ela tem com a ideia de espírito, de contínuo mental.
né? Onde a gente sabe que dentro dessa mente tem as questões do pensamento, as questões das emoções. Vou tocar na parte principal, que eu considero que é a vontade. Se a gente não tiver essa clareza de vontade, a gente não leva adiante o trabalho e o esforço de sustentação dessa disciplina do vigiar, né? Onde vai estar implicado questões de renovação, questões de equilíbrio, e o vigiar aqui, né? E o vigiar é um filtro, é uma observação minuciosa, né? E a ideia do equilíbrio, porque nós somos como equilibristas, né? Em alguns momentos nós nos equilibramos muito bem com as questões que nos acontecem à nossa volta, em outros momentos nós vamos ter as quedas. Mas o que importa não é quantas vezes a gente cai, o que importa é quantas vezes nós nos levantamos e sustentamos esse esforço. Aqui eu trago a questão, né, que faz parte de instrumentos que vão nos conectar e que vão nos auxiliar nesse processo, que tem a ver com a meditação e a oração. Tudo isso também está remetendo a uma educação das ideias, que remete ao autoconhecimento, à reforma íntima e à plenitude. E que aqui a gente fazendo um gancho, plenitude como felicidade, como gratidão, como conexão com o Criador e com a nossa finalidade de existência. E aqui eu começo a educação. Eu poderia falar em termos mais teóricos da academia, mas eu decidi pegar diretamente a questão, né, que a Dora encontra e fala, onde ela tem um livro que se chama Educação segundo o Espiritismo, justamente para a gente começar a ter essa percepção que educação é algo mais amplo. É algo mais amplo, algo mais integrado e interligado, onde vai abarcar tanto questões emocionais como psíquicas, né? E óbvio que eu estou falando para além de uma educação da escola, que é cognitiva, que vai ter sua função de aprendizagem, de socialização. Eu estou falando de educação para a vida. E, nesse sentido, nós poderíamos nos perguntar quantos de nós estamos nos educando para a vida. E aqui, num sentido geral, ela coloca que educar é elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência e facilitar o progresso integral do ser. Essa seria uma das finalidades, né? Depois, ela também faz toda a questão de que isso, a educação, nos leva a darmos mais um passo, que é no sentido dessa nosso progresso, da nossa evolução. É a partir da educação que nós conseguimos progredir. É onde nós adquirimos conhecimentos, onde nós ampliamos as nossas percepções e as nossas visões de mundo e até transformamos o jeito que nós somos. Continuando, né? Sempre numa perspectiva de uma educação integrada e humanista. Ela coloca aqui, educar, assim tanto para os fins de existência presente, quanto para as nossas metas eternas. Deve ser uma ação que desperte, de maneira equilibrada e integrada, todas as forças da alma. A educação deve se dirigir ao sentimento e à inteligência. Deve formar pessoas saudáveis de corpo e alma. E aqui remete para o que já foi dito, né, dessa consciência integrada, onde corpo e alma, corpo e mente, enfim, e sentimento e inteligência, elas estão interligadas e necessitam ser trabalhadas da mesma forma. E a gente sabe que não basta a gente ter um desenvolvimento intelectual, né, e se o acompanhamento moral não for igual. Né? Porque é pela moralidade que vai vir essas questões da afetividade, da amorosidade, enfim. Né? E depois ela se refere a Pestalozzi, que foi um grande educador, né? Dizendo, né, a importância de se educar o coração, a cabeça e as mãos. Né? Educar o coração entendia fazer brotar o amor de Deus e ao próximo.
Educar a cabeça referia-se à formação da inteligência, não no sentido de entupir a memória de informações, mas de desenvolver o ímpeto de observar, analisar, deduzir e pensar. E, afinal, educar as mãos era tanto para estimular atividades manuais e o trabalho em geral, quanto cultivar a saúde, a harmonia do corpo. E depois, Leon Denis fala também do amor, da sabedoria e da vontade, né? Enfim, todos eles remetem às mesmas questões, mas sempre com essa perspectiva mais ampla e mais integrada. E aqui eu trago um trecho do livro Pensamento e Vida, e em alguns momentos, em outras palestras, determinado início desse trecho também foi dito já, porque afinal a gente está falando da mesma coisa, onde se coloca, né, eu vou ler aqui, a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. E aqui eu vou grifando em alguns trechos com cores diferentes, porque eu acho que são importantes essas palavras, né? O primeiro, a questão da mente como espelho da vida, e o espelho com essa função de refletir, né? Veja como tudo é, de alguma forma, mental, né? E como tudo está em interconexão, né? Como se o que eu sentisse no meu coração fosse, de alguma forma, projetado também para o mundo que está ao meu redor, né? E não são exatamente as questões externas como tão separadas assim, porque há essa conexão, né? Depois a questão do coração, do cérebro, enfim, como eles tendo essa integração, né? E, por fim, aquela última frase, que é muito importante, onde, né, vem com a questão da ideia, que vai determinar a atitude, palavra, e que comandam ações. Porque vai sempre nascer pelo pensamento, né? Mas isso, em algum momento, vai se materializar. E é aí que a gente tem que ter a consciência de que, se a gente quer modificar algo externo, tem que modificar nós internamente, porque não se trata das situações externas a serem modificadas, né? E o quanto isso vai depois ganhar uma força e a gente não vai mais ter consciência desses processos. Aqui eu trago a vontade, né, no trecho do mesmo livro também, onde daí comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. E a pergunta que a gente poderia fazer: quantos de nós será que conseguimos atingir um estado de uma lucidez? E aqui lucidez no sentido de sabedoria, de amorosidade e de ética, né? E isso eu digo internamente, a nível de clareza de todos os nossos conteúdos, de clareza das nossas imperfeições, de clareza das superações que nós temos que executar dentro de nós. Aqui depois ele continua dizendo, né, daí ele vai começar a explicar, né, como se dentro desse escritório, como se tivessem vários departamentos, existe então toda uma hierarquia, toda uma conexão entre eles, né? Departamento do desejo, departamento da inteligência, departamento da imaginação, da memória, né? Cada um no seu lugar executando as suas funções que são próprias, mas acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade, a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Novamente, a palavra vigilante. E como essa questão da vontade é importante? Porque já foi dito em algum momento aqui também, né, que, às vezes,
existe uma série de condições onde até a gente está sofrendo e tem dificuldades, mas a grande pergunta que a gente tem que fazer, nós realmente queremos mudar? Nós realmente temos vontade para isto? Porque assumir essa vontade vai implicar em a gente ter que enfrentar, talvez, certos aspectos desconhecidos que dão medo em nós, e isso, de alguma forma, vai implicar em responsabilização. Né? Tudo isso já foi dito, eu estou repetindo, porque tudo isso faz parte, né, do mesmo processo. Né? Continuando, a vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle, que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Veja, há toda uma interligação, né? Se a gente pensasse na questão aqui de ir para um lado, ir para o outro, são decisões. Né, o que nos remete a pensar sobre a questão do livre-arbítrio. E depois ele coloca na frase destino. E daí a gente tem que se questionar, né, principalmente se a gente está enredado em certas situações que são difíceis e que a gente se consideraria, sou a vítima do destino. Tudo isso serve para a gente colocar um espelho na nossa frente e tentar enxergar em que medida eu tenho responsabilização sobre isso, porque eu ajudei a criar isso. Né? E, por algum motivo, aquilo está acontecendo para me mostrar algo. E é isso que nós temos que ter a capacidade de percepção, de observação e, depois, de trabalho interno. Continuando, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, se nós, em algum momento, desistirmos, em algum momento, vacilarmos, é só nós, é só a nossa vontade que tem esse poder, que tem essa capacidade de nos sustentar, de nós termos um rumo, um objetivo e irmos até ele adiante. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, assim, orar e vigiar é trabalhoso, mas nós temos que fazer, porque se a gente não fizer, em algum momento a gente vai cair, e quando cair, vai vir certos acontecimentos, sejam externos como internos. Então, é quase que assim dever nosso manter essa conexão positiva, né? Só que isso vai exigir esforço e nem todos estão preparados para o esforço. Continuando, né? Daí a gente vai cair na questão de renovar o pensamento. E aqui eu trago uma frase do Chico, onde ele diz: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente na mudança de seus pensamentos. Novamente aqui mostrando que a base de tudo é o nosso pensamento. A base de tudo é o modo como nós nos relacionamos com as coisas e não as coisas. Né? E isso foi dito, né? Então nós temos que ter essa ampliação de consciência, essa percepção, enfim. E eu trago essas duas imagens porque eu acho que elas são simbólicas em relação ao renovar o pensamento. Na primeira, a questão que mostra uma limpeza, né? As pessoas estão ali dentro limpando, dentro do cérebro, enfim, mas o cérebro como uma imagem da mente, né? Porque a mente não tem imagem se a gente parar e pensar. Né? Como é que eu poderia definir a mente? Então, a gente vai tentando por uma aproximação, e a gente sabe que, pelo menos, esse aqui é um órgão físico que faz uma representação dela. E depois, o cérebro também, novamente, se exercitando. Mas aqui eu coloco elas no sentido da mente. Ou seja, nós temos
que ter a clareza de que nós temos que limpar, então que existe uma questão de purificação, de limpeza, mas que também existe uma questão de exercício, de exercitar, né? E por isso eu começo a palestra com a questão da educação, porque quando eu falo educação, eu estou falando também da escola da vida. Se a gente parar, né, a gente pode olhar a nossa existência aqui, todas as coisas que nos acontecem, pela perspectiva da aprendizagem. O que será que nós temos que aprender nessa vida? Que sentido é esse que nós temos que buscar, né? E como educação, nós só adquirimos certa habilidade depois de certa prática, depois de certo esforço. Ninguém nasce sabendo nada. Tudo foi adquirido. Se não foi adquirido aqui, foi adquirido em outro lugar, em outro momento, né? Então, essa questão para a gente também pensar que, quando a gente fala em renovar o pensamento, além dessa vigilância, né, vai existir técnicas que vão nos remeter a isso, à limpeza e ao exercício, né? E, dentro dessas técnicas, eu trago a questão da oração, que é o orar, e depois eu vou falar sobre o meditar. São coisas diferentes, mas que possuem efeitos internos e emocionais dentro de nós que vão atuar nesses campos. E daí, por isso a importância de se falar deles, né, pela necessidade da gente ter a clareza de como eles são importantes. Porque, assim como nós, de forma geral, sabemos que temos que tomar banho para retirar as impurezas físicas do nosso corpo físico, a pergunta é: você tira essas impurezas da sua mente? Porque, se você não fizer uma leitura saudável, se você não elevar seus pensamentos e não ter uma reflexão, autorreflexão de si, provavelmente não orar e não meditar, eu diria que não. Então, porque, veja, aqui nós não estamos falando de coisas físicas, estamos falando de uma outra esfera. E essas são técnicas que vão agir nessas esferas. Então, por isso, a importância de incorporar nos nossos hábitos, né? Então, a questão da oração, pela questão, né, que a gente sabe que não se trata das palavras, mas sim da conexão e da simplicidade de coração que a gente coloca, e a energia que a gente coloca nessa conexão, que vai nos elevar a vibração, que nos vai conectar com coisas melhores e mais importantes, né? Depois, a questão da meditação, e aqui eu trago 2 trechos, onde essa palavra, né, ela pode ter 2 interpretações, e isso depende dos autores que usam, né, e a gente tem que estar atento para, se falam mais a meditação enquanto um hábito, né, de reflexão interna, né? Por exemplo, eu vou refletir, vou pensar, enfim, eu estou meditando sobre aquela situação. Na maioria das vezes, na literatura espírita, ela é posta nesse sentido, né? Em alguns outros momentos, mas daí tem que ter essa percepção, a palavra meditação tem a ver, então, com o que hoje a gente está tendo uma aproximação maior, que seria o mindfulness, né? Que seria a meditação do ir meditar, sentar e meditar, né? Que vai desenvolver outras características, né? Uma não é melhor que a outra, eu diria que as 2 se complementam, são coisas diferentes, mas que se complementam, e que, no caso aqui da meditação oriental, que foi de lá que ela nasce, ela vai desenvolver um tipo de atenção especial ao momento presente. E a própria questão do mindfulness, eu não vou entrar aqui, mas ele tem princípios e valores, né, que vão nos conectar com essa questão de estarmos atentos ao presente, de ter uma consciência mais plena, de nós estarmos mais gratos, mais atentos a toda a paisagem que está à nossa volta e sentir essa conexão, né? Nos afastando do passado enquanto mágoa, nos afastando do futuro enquanto ansiedade ou preocupação. É uma postura, apesar de ser uma técnica, ela envolve um contexto de uma outra postura de vida que nós perdemos, né? E que nos remete a uma conscientização de muitos fatores, né? Ontem foi falado, dentro dos critérios da felicidade, a questão do encantamento. A base do mindfulness é um encantamento, é a gente ter esse olhar para as pequenas coisas,
né? E se maravilhar com isso, né? Há um retorno a uma simplicidade, há um retorno com essa conexão de nós mesmos. Continuando, e essa frase da Joana de Ângeles, apesar de ser curta, é um parágrafo, para mim é como se ela fala muito, né? Eu acho que ela se desdobra em muitos fatores, né? Vou ler. Uma das diferenças entre quem medita e aquele que não o faz é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas. O primeiro age com paciência ante a dificuldade, o segundo reage com desesperação. Assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Eu trago aqui a questão onde ela coloca uma atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas, onde a gente sabe, né, que a grande questão não se trata dos problemas, mas como nós reagimos a eles, né? E daí essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, como nós estamos nos movendo na vida em relação às questões. E ela usa de modo muito sábio, e eu acho que não é à toa todas as palavras que ela usa, onde ela diz: o primeiro age com paciência ante as dificuldades e o segundo reage com desesperação. Veja, ela usa a palavra agir e reagir, porque há uma diferença. E se a gente se aprofunda principalmente na questão da meditação do mindfulness, isso está posto, né, onde quanto mais consciente eu for, quanto mais eu tiver uma atenção amorosa própria, né, e ter isso exercitado dentro de mim, eu vou agir. Onde eu tiver esse distanciamento dentro de mim, que geralmente nós temos, onde todos nós estamos num piloto automático, vivendo a vida, nós vamos reagir. E a gente reage por hábitos passados. A gente reage por padrões kármicos passados. Então, veja, para a gente desmanchar certos padrões que às vezes são muito sutis e muito inconscientes dentro de nós, há que se ir até a origem. E nós vamos até a origem, né? Uma das formas é o mindfulness, mas aqui ela usa a palavra meditação, que também nos leva à questão desse mergulho profundo em nós mesmos, né? Dessa reflexão interna. Aqui eu trago alguns critérios das etapas emocionais da reforma íntima, né? São 6 etapas, não quer dizer que elas sejam assim, é apenas um modelo, e esse modelo eu acho que ele conversa com outros também, enfim, onde Dufour fala sobre a projeção tóxica, onde é mais fácil nós percebermos, num primeiro momento, defeitos nos outros do que defeitos em nós. Depois, identificação intelectual das imperfeições. É o primeiro passinho onde a gente começa a olhar para nós mesmos e perceber que, sim, ok, o outro não é errado somente, e eu sou a certa, mas eu também tenho coisas erradas, e quem sabe eu tenho que melhorar isso. Depois, a terceira etapa, reconhecimento emocional das imperfeições, onde eu vou tentar, já numa parte mais de inteligência emocional, trabalhar aquilo. Depois, a quarta etapa, desenvolvimento da habilidade de contato com a sombra, onde eu tenho esse contato mais profundo com todas aquelas questões que estavam, num primeiro momento, inconscientes em mim, mas que estavam, de alguma forma, atuando. Depois vai para uma renovação de atitudes e depois vai para uma singularidade, que aqui a gente podia pensar toda a questão do descobrimento daquilo que me torna único e especial nesse mundo, e que, ao mesmo tempo, é a possibilidade, né, tanto do sentido da minha vida, mas como também de eu caminhar e colaborar com o plano de Deus no mundo. Depois, nesse trecho que é do Miramês, ele não está na íntegra, só está alguns pedaços, e eu recomendo para quem gosta ler ele todo, porque é muito importante e muito interessante. Ele fala sobre educação das ideias, esse é o título. Daí veja, educação das ideias. O espírito é vida estuante, e os corpos são energias cada vez mais sutis, de conformidade com a sua própria evolução. O centro nevrálgico do comando é a mente, onde proliferam as ideias, onde se processa a emissão de mensagem de nós para os outros e as coisas.
O hálito divino adentra todas as formas existentes sem que haja embaraço na sua viagem, sem que haja resistência em parte alguma na sua missão de estímulos. Já falamos de um sentido que temos na profundeza do ser, conhecedor do protótipo das ideias bem antes que elas sejam estruturadas. E a educação mental, com eficiência, deve nascer nessa hora, para que a conjunção dos sentimentos tome forma em pensamentos e ideias nas linhas da dignidade cristã. Veja, a educação mental que vai nos levar para uma ideia de uma ética, né, de uma moralidade, de nós tentarmos sermos bons, né? E aqui ele coloca que a filosofia do futuro, né, vai ir numa direção onde vai mostrar o esquema congênito do raciocínio, da fermentação das ideias, do valor fantástico dos pensamentos, dos roteiros percorridos pelos sentimentos, da ação deles no corpo físico e de volta no próprio corpo mental. Que assim como nós temos a medicina que já explorou certos caminhos em termos biológicos, no futuro a gente vai ter a filosofia que vai poder falar desses processos de uma forma muito simples e que as pessoas percebam a importância. Depois aqui ele coloca que o psicólogo deverá ensinar os enfermos, antes de prescrever qualquer coisa, a pensar. E pensar é uma coisa muito importante, onde nós temos que fazer esse esforço de autorreflexão. O primeiro diagnóstico não visa saber qual é a doença, e sim o que o doente está fazendo, o uso das suas ideias, as reações diante dos outros, quais as tendências do enfermo e o que mais prepondera em seu coração. Essa também uma medicina preventiva, que arranca pelas raízes as causas de todos os desequilíbrios físicos e mentais. Né? E depois aqui ele coloca que nós impregnamos no ambiente em que vivemos, em nosso íntimo, o magnetismo inferior ou superior, que, por sua vez, como nós estamos num mundo de sintonia, vai atrair as questões iguais, né? Mostrando a importância do pensamento. E aqui, continuando o Miramês, ele coloca, portanto, se queremos sofrer menos ou estruturar uma saúde perfeita, vamos dar as mãos na disciplina dos sentimentos, pesquisar a nós mesmos, analisar todas as escolas de educação da mente, que no ambiente da prece sincera saberemos escolher a que mais nos agrada e que oferecerá melhores frutos. Quem educa as ideias está servindo como médico de si mesmo, está tomando medicamentos bem indicados para todos os tipos de males, está vivendo mais porque começará a sentir a própria felicidade. Iniciai, meus filhos, a vossa transformação. Então, aqui ele coloca, né, a importância de nós educarmos as nossas ideias e, principalmente, sermos o médico de nós mesmos. O médico nesse sentido de que só nós podemos nos curar. Só nós podemos fazer esse processo da melhor forma possível. E essa responsabilidade não é de mais ninguém. Os outros e as coisas, elas podem nos auxiliar nesse processo. Elas são importantes para isso. Mas nós temos que ter essa consciência. Indo em direção, né, à finalização já da apresentação, então, de certa forma, né, o título era Educação da Mente em Direção à Plenitude. E, de certa forma, eu estou falando da questão de uma pedagogia de felicidade. Né? Pedagogia enquanto essa questão da importância do exercício, dessa importância de uma autoeducação, né? Que é nós próprias. E felicidade, porque é isso, a plenitude como felicidade, como integralidade de um equilíbrio, né? De uma saúde. E eu trago essa imagem porque ela, para mim, significa a questão de uma lente. E a nossa visão, a nossa mente é uma lente. E a gente tem que se dar conta disso, né? Que, veja, eu posso ter uma lente rosa, uma lente azul, mas não quer dizer que aquela coisa seja rosa ou azul. E isso é um pouco o que já estava sendo dito antes.
né? Da gente poder se dar conta da questão, não dos conteúdos que estão à nossa volta, mas qual é o funcionamento que eu tenho para olhar estes conteúdos. E esse funcionamento vai me dizer dessa dinâmica que se processa do meu modo de ser no mundo, no meu modo de como eu me relaciono com as coisas à minha volta. E, por fim, eu trago aqui, onde a Dufaux também fala sobre isso, da pedagogia da felicidade, algumas dicas, né? Elas não são as únicas, porque o que a gente está falando não são regras, né? Esse assunto não se esgota, mas não deixa de ser uma orientação no caminho. Daí, o que ela coloca? Exercer dinâmicas de autoconhecimento, ou seja, reforma íntima é isso, é autoobservação, autoeducação, autoconhecimento, compreender mecanismos punitivos de culpa e como superá-los. Já foi dito aqui muitas vezes a importância da gente ter o auto-perdão, da gente ter o auto-amor, isso significa a mesma coisa. Desenvolver técnicas de sensibilidade e afeto, ou seja, exercitar isso, tentarmos sermos mais amorosos, mais bondosos, né? Fazer uso de recursos psicoterapêuticos, porque aquilo são ferramentas que vão nos auxiliar, né? Meditar, e aqui a gente pode pensar nas duas vertentes, orar, implantar pequenos círculos de diálogo sobre valores humanos, ou seja, é a fala construtiva, é os pensamentos construtivos, participar de atividades de cooperação social, né, que não deixa de ser o auxílio ao outro, a caridade, né, e cultivar a crença de que todos somos dignos da bondade celeste em quaisquer circunstâncias, que no fundo é a amorosidade de Deus em relação a nós, né? Então, finalizando, eu gostaria de deixar a mensagem do quanto é importante esse exercício sobre nós mesmos, né, da autoeducação, e o quanto ela é uma responsabilidade nossa, é um caminho nosso, é um caminho individual, mas que pode ser auxiliado por outras ferramentas, outros atores nesse processo, né, mas que cabe a nós. E é muito importante aqui, eu também queria dizer, existe um autor que é um psicólogo e um filósofo, que é o William James, e ele tem uma frase que ele diz que tudo aquilo em que prestamos atenção é a realidade. Então, isso para a gente ter uma vigilância muito grande sobre a qualidade dos nossos pensamentos, né? Porque, veja, se eu começar a ter pensamentos negativos, aquilo em algum momento vai se materializar. E se eu começar a ter pensamentos positivos, em algum momento aquilo se materializa também. Então, por isso essa importância, né? Existe uma frase também que fala assim, que nós temos que ter cuidados com as nossas palavras, porque, aliás, com os nossos pensamentos. Nossos pensamentos se tornam palavras. Ter cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras se tornam ações. Ter cuidado com as nossas ações, porque as nossas ações se tornam hábitos. Ter cuidado com os nossos hábitos, porque os nossos hábitos se tornam caráter. Ter cuidado com o nosso caráter, porque o nosso caráter se torna destino. E tudo começou no pensamento. Essa é a mensagem que eu gostaria de dizer. Obrigada.